Olá, mais uma vez seja bem-vinda, mais uma vez seja bem-vindo. E hoje nós vamos tratar acerca dos partidos políticos. Já se falou que os partidos políticos são tão essenciais à democracia brasileira que se pode falar que a democracia brasileira é uma democracia partidária. Os partidos políticos aqui possuem o monopólio das candidaturas a mandatos eletivos. Isso significa que se eu quero me candidatar a mandato eletivo, devo me candidatar por intermédio de um partido político. No direito brasileiro não são admitidas as chamadas candidaturas avulsas. De outro lado, os partidos políticos sofreram graves restrições durante o governo militar. Inclusive, eram pessoas jurídicas de direito público e, portanto, viviam na dependência do governo. Ocorre que com a Constituição de 88 se tentou desvincular os partidos políticos da administração pública e, por conta disso, o texto constitucional acabou afirmando que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Percebe-se claramente que se trata de uma consequência da restrição anterior, quer dizer, a atuação dos partidos políticos era tão restrita que a Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã, acabou criando para os partidos uma autonomia. E é uma autonomia bem considerável, porque nós sabemos que no Estado democrático de direito como o nosso, nenhuma autonomia é absoluta. Então, aqui nós temos, na verdade, uma resposta do ordenamento jurídico ao regime restritivo do governo militar em relação aos partidos políticos. Quando se fala que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, nós precisamos compreender que, como pessoa jurídica de direito privado, esses partidos ou esse partido deverá ser criado através do registro de seus atos constitutivos no cartório competente. Aqui não é diferente. A diferença, na realidade, está na própria atuação do partido. O partido político ele vai atuar na forma prevista em lei. E para que ele possa de fato atuar, é necessário que o seu estatuto esteja registrado perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o partido não é criado perante o Tribunal Superior Eleitoral, mas o seu estatuto e seu programa são registrados perante o Tribunal Superior Eleitoral após o partido político ter sido criado, após o partido político ter recebido personalidade jurídica. Nesses termos, nós então podemos observar que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, criados na forma da lei civil, há uma autonomia partidária, lá indicada no artigo 17 do texto constitucional, e os partidos políticos precisam ter caráter nacional. Nós vivemos sob um pluripartidarismo que é exagerado, um pluripartidarismo que precisa ser repensado. São mais de 30 partidos políticos. Se tentou até resolver isso com a criação de uma cláusula de barreira lá no artigo 17 e através da possibilidade dos partidos se unirem em federação, nós vamos falar tudo isso na aula de hoje, mas uma coisa é certa, o número de partidos políticos no direito brasileiro ainda é desproporcional, é desarrazoado, criando fazendo surgir as chamadas legendas de aluguel. As legendas de aluguel são aquelas que aparecem apenas no período eleitoral e os dirigentes dessas legendas acabam entrando em acordo para determinadas benesses por terem ajudado em determinada coligação. A partir das eleições de 2020, as coligações para as eleições proporcionais deixaram de existir. Hoje as federações partidárias estão aí bem mais coerentes do que as coligações, mas uma coisa é certa, o número de partidos políticos ainda assim continua exagerado. Ora, o artigo 1º da Lei 9096, e entenda bem, essa Lei 9096, chamada Lei Orgânica dos Partidos Políticos, ela vem para regulamentar o artigo 17 do texto constitucional. Então, ela vem para tratar efetivamente das agremiações partidárias. Esse artigo 1º vai determinar o seguinte: o partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar no interesse do regime democrático a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Então, o artigo 1º é extremamente tranquilo. Ora, mas como nós afirmamos, nenhuma autonomia em um Estado democrático de direito é absoluta.
Então, as autonomias e liberdades aqui previstas encontram limitações no próprio texto constitucional. É o que vai acontecer com os partidos políticos. É livre a criação, extinção, fusão e incorporação de partidos políticos, desde que, ainda bem, o seu programa. Mas, João, o que é que vem a ser o programa do partido político? É o documento através do qual se observa quais são os ideais políticos seguidos pelo partido. Então, eu quero saber se o partido é de direita, se o partido é de esquerda, se o partido é de centro. De vez em quando nós observamos aquela história, porque o centrão vai seguir sempre o que entende o governo, porque ele não quer sair do governo, nunca, mas mudou o governo, então se fala o centrão vai seguir o governo. Mas o que é esse centrão? O que é que o partido é de direita, o que é que o partido é de esquerda? Tudo isso você encontra lá no programa do partido, embora nem sempre o programa do partido seja seguido pelo próprio partido. Mas esse programa partidário, que inclusive também é registrado perante o Tribunal Superior Eleitoral, é que vai definir quais são os ideais políticos do partido. Então, eu não posso associar um programa partidário que não defenda o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais e a soberania nacional. Então, há necessidade de se defender soberania nacional, regime democrático, pluripartidarismo e direitos fundamentais das pessoas. Tá? Se o estatuto, na realidade, o programa não trouxer essa defesa, o partido simplesmente não poderá ser criado. Então, a autonomia ela não é absoluta, como nós falamos anteriormente. Dito isso, então os programas precisam respeitar, nós já vimos a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais, tá certo? Por isso não posso ter um partido que pregue tortura, um partido que pregue discriminação, seja ela qual for, né? Um partido político que queira estabelecer, né, uma quebra da soberania nacional, entregando o país a outro país ou a uma ideologia própria. Bom, então são as situações que nós encontramos em relação às limitações à autonomia dos partidos políticos. Agora, fora essas limitações, essa autonomia deve ser considerada, portanto, é assegurada ao partido político autonomia para definir a sua estrutura interna, organização e funcionamento. Aliás, eu falei agora há pouco do programa, mas o partido é regido por dois documentos. Nós temos o programa, que já vimos o documento que vai mostrar quais são os ideais políticos daquele partido, e nós temos o estatuto. O estatuto, por sua vez, já nos traz quais são, ou melhor, qual é a estrutura do partido. Se eu quero identificar a estrutura do partido, eu deveria fazê-lo através, do seu estatuto. Então, tanto o estatuto quanto o programa devem ser registrados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Outras vedações aos partidos são aplicadas. Então, eu não posso ter partido com vinculação a entidades e governos estrangeiros, embora se permita que o partido faça parte de associações de partidos políticos internacionais, isso não tem problema nenhum, né? Associações internacionais de partidos políticos, tá? Para a concordância estar correta. Mas fora isso, não posso ter um vínculo daquele partido com um órgão estrangeiro, com um governo estrangeiro, porque isso violaria diretamente a soberania nacional. Além disso, não posso ter partido que ministre instrução militar ou paramilitar para seus membros e nem posso ter partido que adote uniforme para seus membros. João, essa última proibição tem algum propósito? Tem. É quebrar a memória dos partidos nazista e fascista que foram tão conhecidos, principalmente por conta da Segunda Guerra Mundial. Todos eles adotavam uniforme para seus membros. Então, para evitar essa memória de um período completamente, né, totalitário, de uma grave tragédia mundial, que foi a Segunda Guerra, então nós vamos, né, eliminar esses uniformes em relação aos partidos políticos. Mais uma vez, lembrando, portanto, que a autonomia dos partidos não é absoluta. Bom, mas falando agora da estrutura. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, já falamos disso, e sendo pessoas jurídicas de direito privado, os partidos políticos são criados a partir do momento em que seus atos constitutivos são registrados no cartório competente. Esse cartório competente é o cartório de pessoas jurídicas da sede
do partido político. Então, o partido político tem uma sede. Alguns anos atrás, necessariamente essa sede tinha de ser na capital federal. Hoje não acontece isso. A sede dos partidos pode, né, estar fixada em qualquer ponto do território nacional, e o partido deve ser criado perante um cartório de pessoas jurídicas desta sede. É assim que vai funcionar, tá? Agora, para essa criação, porque os partidos políticos têm um caráter nacional e também a sua essencialidade para o sistema representativo e a democracia brasileira, esses partidos políticos, para a sua criação, eles seguem um procedimento. Qual o procedimento? Primeiro, o estatuto e o programa do partido devem ser publicados no Diário Oficial da União. Após isso, com o programa, o estatuto e a comprovação da publicação no Diário Oficial da União, é feito um requerimento de registro do partido perante o cartório de pessoas jurídicas de sua sede. Esse requerimento deve ser subscrito por seus fundadores. Esses fundadores devem ser, no mínimo, 101 eleitores com domicílio eleitoral em pelo menos 1/3 dos estados. Mas, João, por que 1/3 dos estados? Porque o caráter do partido é nacional. E se eu tivesse 101 fundadores daquele partido, olha só, em um único estado, ele não teria caráter nacional. Tá? João, o fundador do partido pode ser analfabeto? Pode, desde que ele seja eleitor. Então, nesses termos, nós vamos considerar o seguinte: para a criação do partido, publicação do estatuto e programa no Diário Oficial da União, requerimento de registro ao cartório de pessoa jurídica do local de sua sede, assinatura de fundadores, mínimo 101 eleitores, com domicílio eleitoral em 1/3 dos estados. E com isso, o partido vai ser criado. Só que o partido criado vive numa espécie de limbo. Ah, João, ele é pessoa jurídica? É. Ele tem CNPJ? Tem. O problema é que praticamente ele não pode atuar. O partido só pode participar do processo eleitoral, o partido só pode receber valores do fundo partidário, o partido só pode ter acesso gratuito ao rádio e à televisão e até mesmo exclusividade no seu nome, sigla e símbolos, se e somente se esse partido político tiver seu estatuto registrado perante o Tribunal Superior Eleitoral. Se não houver registro de seu estatuto perante o Tribunal Superior Eleitoral, não é possível falar em atuação em processo eleitoral. Aliás, a Lei 9.504, no artigo 9º, aliás, minto, no artigo 6º, ou no artigo 5º ou no artigo 6º, vai afirmar que os partidos só podem participar do processo eleitoral se tiverem seus estatutos registrados perante o Tribunal Superior Eleitoral pelo menos 6 meses antes das eleições e tiverem um diretório na circunscrição do pleito pelo menos até a data da realização das convenções partidárias. É isso que a lei das eleições vem para nos trazer. Tá? Mas o que eu quero mostrar é isso. E fique bem atento, pois é uma pegadinha muito comum que se encontra ainda em provas de concurso. É que o partido político não é criado perante o TSE. O registro de seu estatuto ocorre perante o TSE após o partido político ter sido criado. E isso fica muito claro na leitura do artigo 7º da Lei 9096, Lei Orgânica dos Partidos Políticos, quando se afirma o seguinte: o partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Então, a ordem cronológica aqui está muito clara. Então, primeiro a criação, depois o registro. Tá certo? Mas, como nós falamos, os partidos políticos possuem caráter nacional. E uma forma de se identificar esse caráter nacional é forçar o apoiamento mínimo de eleitores para que o partido possa ter seu estatuto registrado perante o Tribunal Superior Eleitoral. Mas como é que eu vou trazer esse apoiamento mínimo? Simples. Entenda. Eu não posso falar que esses eleitores votaram no partido porque o partido ainda não pode participar do processo eleitoral. Mas eu posso dizer que eleitores apoiam que determinado partido tenha seu estatuto registrado perante o Tribunal Superior Eleitoral. Veja só, apoiam. E qual o número mínimo de eleitores? Esse número mínimo de eleitores será calculado tendo em vista o número de votos válidos dados na última eleição para deputado federal.
Repito, não quer dizer que os eleitores na última eleição para deputado federal tenham votado nesse partido. Isso não seria possível porque o partido não foi registrado. Eu vou utilizar o número de votos válidos na última eleição apenas e tão somente para calcular quantos eleitores precisam apoiar um partido, só por conta disso. Então, aqui nós vamos ter o seguinte: para esses partidos, se identifica a necessidade de obter o apoio de eleitores correspondente a 0,5% dos votos válidos dados na última eleição para deputado federal. Então, vou excluir dos votos os votos nulos e os votos em branco. Esse apoio tem de ser dado por eleitor, mas esse eleitor não pode ser filiado a partido político, porque senão ele não pode apoiar. Foi uma medida para se tentar, né, amenizar os apoios massivos que certos filiados a partidos políticos davam para o registro de estatuto de outro apenas porque tinham ideologias parecidas. Isso acontecia muito. E mais, esse apoio deve estar dividido em pelo menos um terço dos estados, mas um estado só entra nesse um terço se lá o apoio equivaleu a pelo menos 0,1% do número de eleitores que naquele estado votaram validamente na última eleição para deputado federal. Se eu consigo obter naquele estado, vamos dizer, no estado foram dados 5 milhões de votos válidos. Se eu consigo naquele estado obter pelo menos 5 mil apoios de eleitores não filiados a partidos políticos, o estado já entra na lista de um terço, e aí eu vou somando até chegar ao 0,5% do número de votos válidos que foram dados na última eleição para deputado federal em todo o país. Tá certo? Como é que isso é feito? O partido político, em processo de registro de seu estatuto perante o Tribunal Superior Eleitoral, tem o direito de ir em cada cartório e receber uma lista com os nomes dos eleitores daquela zona. Ali eles vão obter essas assinaturas como bem entenderem, podem montar uma tenda, podem bater de porta em porta, né, podem pedir para o pessoal assinar na entrada de um shopping, de uma igreja, de um bar, de um cinema, como eles quiserem, tá? O certo é que, obtendo essas assinaturas, eles devolvem, o chefe de cartório dá uma certidão dizendo que naquela zona foram obtidos, né, X apoios. Se verifica a quantidade disso no estado, estando ok, o TRE vai dar o ok, e estando tudo ok em pelo menos um terço dos estados, sendo que a soma equivale a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição para deputado federal, excluídos os votos em branco e os votos nulos, então o Tribunal Superior Eleitoral, após parecer do Procurador-Geral Eleitoral, irá acabar por deferir o registro e estatuto do partido, o partido poderá começar de fato a atuar. Tá certo? É interessante observar que tudo isso deve ser feito no prazo de 2 anos. Então, a partir do momento em que o partido é criado, o apoiamento mínimo só será possível em até 2 anos. Nesses termos, nós vamos observar primeiro o parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 9096, que afirma que só é admitido o registro do Estatuto de Partido Político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove, no período de 2 anos, o apoiamento de eleitores não filiados a partido político correspondente a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em brancos nulos, distribuídos por um terço ou mais nos estados, com mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. Tá certo? Pois bem, então, outro ponto que precisamos considerar é a Resolução 23571, que vai tratar dos partidos políticos. Por sua vez, ela nos traz o seguinte: o prazo de 2 anos para a obtenção do apoiamento de que trata o parágrafo 1º deste artigo é contado a partir da data da aquisição da personalidade jurídica do partido político em formação, na forma prevista no artigo 10 desta resolução. Então, foi criado o partido, os responsáveis vão ter até 2 anos para o apoiamento mínimo. Agora, gente, só lembrando uma coisa: obter esse registro de estatuto do partido perante o Tribunal Superior Eleitoral hoje em dia é muito difícil. E foi criado para ser difícil mesmo, porque nós já temos muitos partidos políticos. Tá certo? A estrutura interna dos partidos políticos faz parte da autonomia. Então, compete ao partido político, através de seu estatuto, definir como será a sua estrutura interna.
Mas eu posso afirmar que um partido político se subdivide em diversos órgãos. Assim, nós vamos observar dentre esses órgãos os órgãos de direção, que são chamados diretórios. Aqui eu tenho um diretório nacional, diretórios estaduais, diretórios municipais ou zonais. O partido não precisa ter necessariamente diretório, tá? Ele pode ter uma nomeação provisória de membros para a direção, não há problema algum. Esse órgão provisório, inclusive, terá a duração prevista no próprio estatuto. Então, o estatuto vai dizer, né, quanto tempo aquele órgão provisório produzirá seus efeitos. O que a lei diz é que ele não pode ser superior a 8 anos. Agora, imagina um órgão provisório de 8 anos, mas se o estatuto assim definir, a Justiça Eleitoral não pode interferir. Tá certo? Quando eu falo de diretório zonal, eu estou falando de diretórios no Distrito Federal. Já que o Distrito Federal não se subdivide em municípios, não há lógica de você ter diretórios municipais no Distrito Federal. Você vai ter diretórios zonais. Tá certo? Bom, de outro lado, nós observamos os órgãos de deliberação dos partidos políticos, que são as chamadas convenções. E os órgãos de ação parlamentar, que são as bancadas. Tá? É interessante observar que essas bancadas efetivamente são órgãos, tá certo? De vez em quando nós observamos que a bancada do partido tal suspendeu o candidato tal. Por quê? Porque ela deu uma determinada orientação e o partido não seguiu. E acabou aquele sujeito sendo suspenso. Tá? Então as bancadas efetivamente são órgãos partidários. Um detalhe que antigamente, para que uma bancada fosse formada, havia uma cláusula de barreira no artigo 13 da Lei 9096. Essa cláusula de barreira não existe mais porque o Supremo entendeu ser ela inconstitucional. Isso significa que se o candidato, ou melhor, o partido tiver 2 ou mais filiados em determinada casa legislativa, ali ele já pode formar uma bancada e isso é muito bem trazido nos regimentos internos das diversas casas legislativas brasileiras, tá certo? É curioso que se trouxe inconstitucionalidade de uma cláusula de barreira relacionada à formação de bancadas nas casas legislativas, mas outra cláusula de barreira que acaba por limitar o acesso dos partidos ao fundo partidário e ao rádio e à televisão, é considerada constitucional, embora tenha sido criada efetivamente por emenda constitucional, tá? E não ofendendo qualquer cláusula pétrea, emenda constitucional não pode ser declarada inconstitucional. Tá? Então, uma emenda constitucional inconstitucional só deve assim ser declarada se houver ofensa à cláusula pétrea, o que não é o caso. Tá? Mas nós temos várias cláusulas de barreira no direito eleitoral brasileiro. A cláusula de barreira especificamente relacionada à bancada é que foi julgada inconstitucional. Tá certo? Pois bem, nós vamos então observar o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, que vai nos trazer o seguinte: é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Tá? Aqui nesse caso, o que nós observamos, cada vez mais, as emendas constitucionais diminuem o controle da Justiça Eleitoral sobre os partidos políticos, reforçando a sua autonomia. Sobre essa autonomia, inclusive, houve uma modificação do artigo 3º da Lei 9096 com a introdução de diversos parágrafos. Eles estão relacionados à autonomia dos partidos políticos. O parágrafo 2º desse artigo 3º da Lei 9096 acaba estabelecendo que é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros de seus órgãos partidários, permanentes ou provisórios. O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até 8 anos. E o parágrafo 4º, exaurido o prazo de vigência de um órgão partidário, ficam vedados a extinção automática do órgão e o cancelamento de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Tá certo? Então, mais uma proteção à autonomia dos partidos políticos. Nós trouxemos há pouco a diferença entre o estatuto e o programa.
O estatuto de um partido estabelece a organização interna da agremiação. O programa estabelece os seus ideais políticos. A diferença é basicamente essa. Falando desses ideais políticos e desses estatutos, ambos são registrados perante o Tribunal Superior Eleitoral, a diferença é trazida pela própria lei. Então, o artigo 14 da Lei 9096 nos mostra o seguinte: observadas as disposições constitucionais e as desta lei, o partido é livre para fixar em seu programa seus objetivos políticos e para estabelecer em seu estatuto a sua estrutura interna, organização e funcionamento. Perceba bem como o próprio artigo 14 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos faz essa distinção. Então, quer dizer, quando se fala de programa, nós estamos falando de objetivos políticos. Quando se fala em estatuto, nós estamos falando de sua estrutura interna, organização e funcionamento, tá certo? Outro ponto, e esse vai ser inaugurado nas eleições de 2022, é a possibilidade da criação das federações partidárias. Aí vem a pergunta: peraí, João, qual a diferença entre uma federação partidária e uma coligação? Eu posso dizer que a federação partidária traz uma sensação de maior coerência do que as coligações. Por quê? Porque as coligações são uniões temporárias de partidos políticos voltadas para uma determinada eleição. Então, acabou aquela eleição, a coligação ela não é mais obrigatória. E isso fazia com que os partidos marchassem juntos na eleição e logo depois criassem uma confusão, uma celeuma. E o eleitor fica confuso. Poxa, mas espera aí, eu votei nisso daqui, agora o partido um se votou contra o outro, então eu dei minha contribuição, a minha confiança e aconteceu tudo isso. Caso os partidos políticos queiram formar federações, as federações vão existir por no mínimo 4 anos. Então, muito diferente das coligações que existiam apenas para uma eleição. Então, nas federações, pelo menos a coerência é mantida por 4 anos no mínimo. A diferença principal está aqui. Apesar da legislação não ser clara nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, e eu vou trazer o teor da ADI 7120, tá, que teve a sua cautelar ratificada em 2022, essa ADI ela acaba nos trazendo a seguinte situação. Tá? O Supremo Tribunal Federal entende que as federações partidárias também devem ser constituídas como pessoas jurídicas. Então, não só os partidos, mas a própria federação acaba sendo constituída como pessoa jurídica. Bom, sobre as federações partidárias, o artigo 11A, que vai nos trazer o seguinte: 2 ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária. E assegura-se a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes de federação. Tá? Então, quer dizer, os partidos políticos, apesar de unidos em federação, eles não deixam de existir. O parágrafo 3º nos fala da criação dessas federações, afirmando o seguinte: olha que coisa interessante. A criação de federação obedecerá às seguintes regras. Então, nós temos: a federação somente poderá ser integrada por partidos com registro definido no Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos políticos reunidos em federação deverão permanecer a ela afiliados por no mínimo 4 anos. A federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das convenções partidárias. Gente, essa data final é o dia 5 de agosto do ano das eleições. O Supremo, no entanto, entende que a interpretação mais lógica é que ocorra essa federação até 6 meses antes do pleito, porque o filiado a um dos partidos que se unirá com outros em federação, pode não concordar e dizer: olha, vocês estão se unindo com partidos cujo espectro ideológico é muito diferente do meu, então eu não quero ficar aqui. Mas se isso acontecesse apenas em 5 de agosto, esse candidato não poderia mais disputar as eleições por outro partido, já que uma das condições de elegibilidade é a afiliação partidária a pelo menos 6 meses antes do pleito, então não daria tempo. Até 6 meses antes das eleições, tem tempo de sair daquele partido que está formando federação com outro, que ele não concorda, e ir para uma agremiação diferente. Tá? Então, entende o Supremo Tribunal Federal, já não foi julgamento definitivo, apenas a ratificação da medida cautelar,
que esse inciso terceiro é inconstitucional. A federação terá abrangência nacional e seu registro será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, eu falei ADI 7020, na verdade é ADI 7021. Então, ela que vai tratar o seguinte: o tribunal, por maioria, referendou a cautelar deferida parcialmente apenas para adequar o prazo para a constituição e registro das federações partidárias e, nesse sentido, suspendeu o inciso 3º do parágrafo 3º do artigo 11A da Lei 9096 e o parágrafo único do artigo 6º da Lei 9.504, com a redação dada pela Lei 14.208. Bem como, 2, conferiu interpretação conforme a Constituição ao caput do artigo 11A da Lei 9096, de modo a exigir que, para participar das eleições, as federações estejam constituídas como pessoa jurídica, obtenham registro em seu estatuto perante o Tribunal Superior Eleitoral no mesmo prazo aplicável aos partidos políticos, ou seja, 6 meses antes das eleições. Ressalvadas as federações constituídas para as eleições de 2022, as quais deverão preencher tais condições até 31 de maio de 2022. Então, essa história de 31 de maio de 2022 é própria das eleições de 2022. A partir daí, a federação deve ser constituída até 6 meses antes do pleito e através de uma pessoa jurídica. Tá certo? Pois bem, então nosso tempo está esgotado. Pequena pausa, nos vemos em breve.